Agro AZ. Feito para não agrônomos. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o de Agro AZ, um podcast que veio para descomplicar o agronegócio para todos, sejam agrônomos ou não. Eu sou a Isabela Machado, jornalista e social media da AgroAdvance, e aqui nós vamos falar sobre assuntos voltados para o agronegócio da maneira mais simples possível, tornando a informação acessível até para aqueles que não são da área. Neste segundo episódio, a gente conversa sobre agricultura digital e conectividade no agro. E para esse bate-papo, tenho comigo o convidado, que é uma figurinha carimbada na AgroAdvance, o Luiz Gustavo Mendes, mais conhecido como Guia, que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP e coordenador de produtos educacionais da AgroAdvance. Então, seja muito bem-vindo, Guia. Como é que você está? Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que eu gosto bastante, né, que são novas tecnologias digitais. O próprio nome exalquiano aqui casa bem também, né? Guia igual guia turístico, GPS, sabe onde está ali, estamos falando de tecnologia no campo, então muita coisa bacana. Continua acompanhando esse podcast aqui, que hoje a gente vai falar de tecnologias dentro do agronegócio. São softwares, aplicativos, ferramentas que estão ajudando aí o produtor rural a aumentar a sua produtividade e ser cada dia mais eficiente dentro do agronegócio. Olha só, o Guia já introduziu esse tema que é muito bacana. Agricultura digital é o futuro do agronegócio. Mas eu fiquei muito curiosa para saber um pouquinho mais sobre sua trajetória no agro. Guia, conta um pouco mais como você entrou e como que foi, o que motivou você a seguir a carreira na agricultura digital e mecanização agrícola. Legal demais, Isa. Eu comecei aí a ter os primeiros contatos, né, quando eu estava ali na graduação, então do ano 2012 para 2013, então 10 anos aí já nessa caminhada, com o professor ali, José Paulo Molim, foi meu orientador, e depois que ele me mostrou ali que as fazendas tinham sim manchas, e era a gente manejar ela de uma forma uniforme, era errado duas vezes, tinha regiões que precisavam às vezes de mais adubação, tinha regiões que precisavam de menos, a gente tinha tecnologias lá na época ainda, 2012, 2013, tecnologia no campo era muito cara e hoje a gente está cada vez mais massificando essa tecnologia, a gente tem ferramentas mais baratas para ser utilizadas e me acendeu, né, uma luz lá naquela época, então, meados aí de 2012, 13, que o futuro do agronegócio era a aplicação de tecnologia e eu sempre gostei de máquinas agrícolas, mecanização, novas tecnologias. Comecei aí a trabalhar nesse período aí com essas novas tecnologias, agricultura de precisão, agricultura digital, agricultura 4.0, 5.0, ainda nem se havia falado, né, esse tema lá na época, mas me chamou a atenção essa parte de conseguir, com ferramentas, com satélites, com softwares, cuidar das lavouras, aí, manejar as lavouras de uma forma diferente da tradicional, otimizando recursos, prezando pela sustentabilidade. Na época ainda para mim era meio nebuloso, fui avançando ali nos estudos. 2015 eu fiz estágio na John Deere, então trabalhei ali com agricultura de precisão, na época ali era a AMS, né? Agricultura de Soluções Integradas. Comecei a vivenciar um pouquinho mais desse dia a dia na cultura da cana-de-açúcar e fui me apaixonando cada vez mais. Depois fiz meu mestrado também nessa área. Fui ali premiado como melhor aluno, né, de máquinas agrícolas da Exalc, então da turma, então também foi muito legal. Uma validação aí de que eu estudei muito desse tema e comecei a seguir aí a carreira nessa área muito importante dentro do agronegócio. E hoje aqui como coordenador da AgroAdvance, fiz também meu mestrado nessa parte. Meu foco aqui também, e a parte que eu gosto, né, de ministrar, são novas tecnologias, agricultura digital, agricultura de precisão. Softwares, aplicativos, hoje a gente tem muita tecnologia gratuita ou de baixo custo para ajudar o produtor rural a ter mais sucesso no campo e ser mais eficiente nas suas atividades. Então, resumidamente aqui, foi um pouquinho da minha trajetória, né? Já trabalhei aí com startups, já trabalhei com tecnologia, já ministrei aulas e cursos aí a respeito desses temas em eventos, né, no Brasil afora. Então, sempre um prazer estar aqui podendo contar um pouquinho mais desse assunto que faz o coração cantar um pouquinho aqui no dia a dia que a gente vem trabalhando. É verdade, Guia. A agricultura digital não é mais uma novidade, inclusive o termo foi criado nos anos 2000, quando a gente já acompanhava aí o avanço dos termos tecnológicos, dos equipamentos tecnológicos no agro.
Mas a pergunta que fica, Guia, é o que é agricultura digital e como ela impacta a agricultura 4.0? Então, a agricultura digital e agricultura de precisão, né? A agricultura de precisão manejar as lavouras de uma forma diferente. Então, o termo em si, né, ele não fala aí de fazendas pequenas, médias ou grandes. Muita gente às vezes confunde, né? Fala que a agricultura digital, a agricultura de precisão são para fazendas grandes, são para grandes áreas, visto o custo aí de aplicação, mas não. Basicamente, manejar as lavouras sabendo que a gente tem aí desuniformidades. Então, como que a gente ganha mais dinheiro, como que a gente é mais sustentável, como que a gente otimiza as aplicações ali nas fazendas. E a agricultura digital pegou o gancho aí, pegou o barco, né? 2001, o professor Molin até, né, foi fazer o doutorado dele aí fora do Brasil e aí acabou trazendo esse termo aqui para o Brasil, agricultura de precisão. E até hoje, né, a gente aplica ele no campo e a gente vem mudando, né, cada ano que passa, a agricultura digital, a agricultura 4.0, muito de conectividade entre as máquinas, máquinas conectadas, a telemetria sendo aplicado, satélites, softwares, sensores. Então, tudo que a gente vê aí de digitalização, levar a internet no campo é um grande desafio hoje, né, dentro do agronegócio. A gente acabou aí apelidando, né, de agricultura de precisão, agricultura digital e não tenho dúvidas, né, que vão surgir outros termos aí mais para frente para cada vez se relacionar com essas novas tecnologias sendo aplicadas aí dentro do agronegócio. Você adiantou aqui um assunto que é a agricultura de precisão, mas para quem não é do agro e tem muita dificuldade ainda de entender esses termos, eu gostaria que você trouxesse e explicasse quais são as principais tecnologias utilizadas na agricultura de precisão atualmente. A gente tem bastante tecnologia sendo aplicada no campo, né? E talvez para citar aqui as principais, eu acho que a gente tem aí ferramentas e sensores que vão monitorar a planta ou a gente tem ferramentas que vão monitorar o solo. Então, as maiores aí, ou as máquinas também, então separaria nesses três grupos, solo, planta e maquinários agrícolas. Maquinários agrícolas para ver rotação, consumo de combustível, toda a parte ali de telemetria de máquinas, que na Fórmula 1, para quem gosta aí, eles já vêm fazendo há muito tempo e agora a gente puxou para o agronegócio, ver consumo de combustível, pensar em otimizar aí as nossas operações, trabalhar na faixa de rotação adequada, para também pensar em toda a parte ali de otimização de combustível dentro das fazendas, otimização ali do maquinário. Sensores aí de solo, a gente tem hoje alguns sensores como o sensor de condutividade elétrica aparente, muito correlacionado com textura do solo. Solos mais argilosos seguram mais água, seguram mais nutrientes, eu tenho mais argila 2:1, eu tenho às vezes mais matéria orgânica, são solos mais férteis, eu posso trabalhar com uma população de sementes aí em taxas variadas, né, na cultura do milho, na cultura da soja. Lembrando que o milho e a soja são inversamente proporcionais, né, o que funciona para uma cultura, para outra, às vezes se eu aumento a população, a outra eu tenho que diminuir. Então, condutividade elétrica associada aí com argila no solo e areia no solo. A gente fez um ano, não precisa fazer mais, porque geralmente não muda, tá? São atributos que não mudam aí no solo. A gente pode também avaliar a fertilidade, mas dependendo do ano, né? A planta extrai esses nutrientes. Então, são ferramentas, são mapas que às vezes mudam muito dentro do agronegócio. Então, mapeamento ali do solo, matéria orgânica, quanto que a gente tem de água ali presente. Monitoramento de plantas, muito relacionado com o NDVI, biomassa da vegetação, apelidado também carinhosamente como a saúde da lavoura, né? A gente consegue ver áreas com mais biomassa, áreas com menos biomassa e fazer aí uma série de indagações. Será que eu tenho presença de pragas, doenças dentro das lavouras? Então, são essas três principais, talvez, para colocar. E com isso, né, a gente tem softwares, temos plataforma, temos aplicativos que vão entregar partes dessas soluções aí para os clientes, dependendo sempre, né, da necessidade de cada um. Eu quero otimizar o consumo de combustível, vou migrar ali para um software de telemetria. Eu quero, às vezes, otimizar a aplicação de nutriente. Posso partir aqui para uma análise de solo ou até mesmo utilizar também sensores de plantas para conseguir identificar quais são ali as manchas, né, ou as regiões que precisam, né, de mais ou de menos insumos e uma atenção ali redobrada para o produtor. Principalmente quando a gente fala, né, de escalas cada vez maiores produtivas. Então, fazendas tão maiores, às vezes rodar a fazenda inteira, né, num cavalo, numa moto, numa caminhonete, acaba sendo muito dispendioso, né, na parte de tempo. Então, a gente vem com essas tecnologias para auxiliar os produtores
a conseguir aí fazer de uma forma mais rápida e economizando mais dinheiro. A gente sabe, né, Guia, você acabou de apresentar as tecnologias utilizadas na agricultura de precisão, na agricultura digital, mas também o que é importante de fato é a internet, o acesso à internet. E quando a gente fala de acessibilidade à internet e conectividade no campo, existem índices muito baixos no Brasil. Inclusive, trago aqui um relatório feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi uma pesquisa publicada em 2020. Então, são dados recentes sobre os problemas de acesso à internet nas propriedades agrícolas. Bom, de acordo com o BNDES, sobre conectividade rural, afirma que o aprimoramento tecnológico atual depende, em grande média, da oferta de conexão à internet. Ou seja, para que essas práticas da agricultura de precisão, da agricultura digital sejam pragmatizadas, é preciso acesso à internet também. Hoje, em 2023, dados do Ministério da Agricultura apontam que apenas 30% das propriedades rurais têm acesso à internet. Isso resulta na perda de 100 bilhões de reais no agro. Guia, qual o principal motivo dessa falta de conectividade no campo? Agora você tocou num ponto muito bacana, né? E desafiador também, né? Igual a gente já comentou aqui, conectividade dentro do agronegócio. É sempre um desafio conseguir levar a internet ali no campo, né? E a gente estava falando aqui de telemetria, a gente estava falando de máquinas conectadas. Então eu consigo monitorar essas máquinas em tempo real. Se eu já olhei ali um trator que está fazendo uma aração, às vezes ele está numa profundidade que não está correta, ele está trabalhando numa rotação que não é ideal, eu estou fazendo uma semeadura ali com a minha máquina, às vezes não está caindo semente, estou na velocidade errada. Se eu não tiver essa máquina conectada, se eu não tiver telemetria ali em tempo real, às vezes essa máquina vai trabalhar ali o dia inteiro e eu vou conseguir depois checar essa operação. Depois eu não vou ter condições aí de atuar, né? E consertar talvez um problema que eu vou ter que conviver com ele a lavoura inteira. Eu já fiz a semeadura errado, aí eu vou ter que conviver com ela, né? Até a parte de colheita. Então, são tecnologias muito bacanas. Se a gente tivesse conectividade aí em tempo real, ia auxiliar muito, né? Todo esse processo de informatização aí dentro do agronegócio. Mas não pensem somente, tá? Que a gente está falando aqui para quem mora aqui em São Paulo, nas grandes cidades, a gente pega o celular aí, né, para assistir um YouTube, para assistir um filme, para ter conectividade. Às vezes o produtor rural não tem a internet ali para acessar um WhatsApp, para conversar, para conferir algumas coisas ali rapidamente na internet. Então a gente tem hoje no Brasil uma cobertura, né, de internet nessas áreas que não são das melhores, é um desafio sim levar 4G, 5G também para essas produtividades, para essas fazendas, né, no caso, para aumentar suas produtividades. Então, a gente está fazendo aqui um trabalho, né, muito bacana de divulgar, disseminar essas tecnologias. Cada vez mais aí a gente está vendo, né, SpaceX, Starlink levando conectividade para as fazendas. Muita gente aí está lá na caminhonete, tem os professor Pardal aí dentro do agronegócio que faz aí o que é preciso, né? O pessoal do agronegócio está se desdobrando para conseguir levar conectividade dentro das fazendas. Conseguir sim, né, ser mais eficiente. Eu tenho uma estação meteorológica, às vezes conectada na rede, que eu já consigo monitorar o clima de uma forma muito mais eficiente. Então, aqui eu citei alguns pontos só principais aí dentro do agronegócio, mas a gente tem outros canais, outros fatores que vão ser sim beneficiados se a gente tiver aí conectividade sendo aplicada ali com tecnologia dentro do agronegócio. Você acha que a expansão do território brasileiro, né, o Brasil é um país continental, é um dos problemas aí de desafio do acesso à internet no campo? Eu acho que sim. O Brasil é um país continental, até tanto para levar água, infraestrutura, cadeias logísticas também para escoamento dessa produção, né? A gente compara às vezes com outros países, Estados Unidos, Europa, onde o pessoal já tem às vezes a ferrovia passando na frente da fazenda, então fica fácil para escoar. E aqui a gente, para quem já rodou um pouquinho mais para campo, né, vê ali Mato Grosso, às vezes o pessoal não consegue escoar, choveu, a estrada está muito ruim, nem tem estrada para acesso, o caminhão fica 2, 3 dias às vezes esperando ali. Porto super carregado, se eu tiver um navio no porto, às vezes com espera de 50 dias para carregar isso daí, para levar para fora. Então a gente tem sim, né? O Brasil é um país muito grande,
a gente bate recordes de produtividade, então os produtores estão sim de parabéns, mas tem muitos desafios que a gente está gradativamente aí avançando para levar tecnologia, para melhorar cadeias logísticas, melhorar políticas públicas, para conseguir sim, né, se o agronegócio já é uma potência, responde aí 1/4 do PIB do Brasil, a gente tem mercado, né, a gente consegue também futuramente avançar para números ainda melhores que esses que a gente já acompanha. Então, mesmo com esses desafios no campo, né, de acesso, de falta de acesso à internet, a gente sabe que a internet das coisas, ou a IoT, já é uma realidade no campo. Agora, uma pergunta que fica, Gui, é como a IoT é uma ferramenta importante para o monitoramento e controle de pragas e doenças na lavoura, falando ainda em internet, em toda a cadeia produtiva. Essa também são tecnologias, né? E como qualquer tecnologia, eu acho que vieram aí para somar dentro do agronegócio. Então, a IoT, para quem ainda não conhece, né? Internet of Things ali da Cicla, né? A internet das coisas. Então, a gente tem ali máquinas conectadas. Eu tenho ali a minha semeadora, o meu trator, às vezes, passando um sensor e eu já tenho ela conectada na nuvem. Alguém já olhando esses dados para tomar alguma decisão mais eficiente. E, de novo, né? No agronegócio, a gente tem timings ali, a gente tem tempos, né? Janelas de plantio, janelas para fazer algum manejo que são muito curtos. Então, se eu tenho esse monitoramento, eu já consigo processar esses dados, tá tudo conectado, eu já consigo tomar decisões bem mais rápidas. Às vezes, se eu tenho uma praga na minha lavoura, se eu tenho uma doença fúngica ali afetando minha soja, meu milho, 1 ou 2 dias que eu, às vezes, atraso, né, no controle dessa doença, pode significar aí para o produtor 1 saca, 2 sacas, 3 sacas a mais de perdas por hectare. E aí a gente faz vezes escala produtiva da fazenda. Estamos falando aqui de 1.000, milhares, milhões de reais, né, dependendo de cada fazenda. Então eu acho que sim, né, quando a gente está falando de internet das coisas, inteligência artificial, né, então IoT, IA, vocês estão vendo que as fazendas já estão aplicando essas tecnologias. Hoje, uma colhedora de cana, por exemplo, ela coleta 42 dados por segundo, tudo ali via rede CAN da máquina. Então a gente tem uma infinidade muito grande de dados e até tem algumas fabricantes que já conseguem analisar esses dados e fazer algumas simulações. Ó, então, aqui aumentou a pressão do óleo do motor, ele está com essa taxa aqui de corte de base. Eu sei que daqui 24 horas essa máquina vai ter uma quebra, vai ter uma avaria no motor. Então eu já paro essa máquina para fazer uma manutenção preventiva e aí eu não corro o risco de ter que às vezes quebrar no meio da operação, ser muito mais dispendioso e muito mais custoso para fazer às vezes uma manutenção em vez de preventiva, uma manutenção aí curativa, né, depois que já aconteceu o problema. Então tudo vem aí para ajudar os produtores em diversas escalas. Hoje, os grandes players, né, que eles se beneficiam desse tipo de tecnologia, grandes usinas, grandes grupos, e a gente está vendo, né, que cada vez mais a gente está tentando levar para pequenos e médios produtores também esse tipo de tecnologia, seja via cooperativa, via Senar, via trabalhos aí de associações, mas uma coisa é certa, né, que essa tecnologia chegou para ficar. Então não tem aquela, né, eu não vou aplicar a tecnologia, eu vou deixar mais para frente. Turma, hoje ou aplica tecnologia no campo para aumentar a produtividade, ou às vezes vocês vão ser a geração, né, fadada a passar o cadeado ali na porteira e às vezes abandonar a atividade. Então o agronegócio é uma atividade muito de geração para geração, né? Quem está ali realmente gosta da atividade, então tem que estar antenado com tecnologia, que hoje é um diferencial, né? Fazendas que têm tecnologia das fazendas aí tradicionais, que às vezes tem um pé um pouquinho mais longe do acelerador, né, para implantar essas novas soluções. Você falou dessa necessidade de introduzir tecnologia, de introduzir internet. Isso é muito importante, a gente até apresentar a importância da introdução dessas tecnologias para o aumento da produtividade. Isso porque está tendo uma elevação populacional. De acordo com os dados publicados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, seremos quase 10 bilhões de pessoas em 2050, Guia. Ou seja, em menos de 30 anos, o mundo contará com mais de 2 bilhões de pessoas a mais e uma demanda de mais de 70% na produção agrícola. Agora a pergunta, né? Quais são as vantagens da introdução de tecnologias para aumentar a produtividade no campo, principalmente nas cadeias de abastecimento do agro, Guia? E essa é um desafio e é uma oportunidade muito boa, né? Principalmente para a gente que está no Brasil. Aqui a gente tem área para expandir, áreas de pecuária, a gente tem muitas áreas degradadas de pecuária que a gente consegue expandir os nossos mercados produtivos,
Mas uma coisa é certa, né, turma? A gente não vai conseguir aumentar a produtividade na mesma área, ou seja, produzir mais soja, produzir mais milho, produzir mais cana-de-açúcar, produzir mais arrobas por hectare na mesma área, se a gente não implantar tecnologia. Então, para aqueles de vocês que já vêm acompanhando, né, dados da FAO, dados de algumas instituições, OCDE, né, que eles mostram, né, a área plantada no Brasil de soja, a gente aumentou muito pouco, mas a produtividade, a gente quase triplicou a produtividade da soja aí em 40, 50 anos. Como é que a gente consegue isso? Tecnologia melhor de sementes, bioinsumos sendo aplicados hoje nas lavouras. Então, tudo que a gente tiver ali de benefício, a gente já está aplicando, e Brasil é um país referência quando a gente fala de tecnologia para país tropical. Então, a gente exporta muita tecnologia, a gente tem muita tecnologia de ponta sendo aplicada dentro das lavouras. E uma coisa que você comentou, né? 2050, vamos chegar com esses números aí, 10 bilhões de pessoas no mundo. Quem que vai ter ali, né, área para produzir, quem que vai precisar aí aumentar as produtividades para conseguir suprir aí essa demanda mundial? Brasil. Então, oportunidade legal para aquelas pessoas, às vezes, que não são do agronegócio também. Eu sei que muita gente que assiste a gente, que escuta a gente, é de outros mercados, que está olhando aí para o agronegócio, né, com um pezinho aí para aproveitar essa fatia, para tentar surfar um pouco mais nessa onda. Então, uma coisa é certa, né, esse mercado que a gente está vivendo do agronegócio, cada vez vai estar mais forte para quem tiver uma oportunidade, para quem está querendo mudar de carreira, para quem está querendo entrar nesse mercado. Cada vez mais a gente está vendo que é um mercado com maiores oportunidades, um mercado que vai absorver muitos profissionais, e a gente sempre vai ter aí um gap, né, de pessoas qualificadas para trabalhar dentro do agronegócio. Então, como é que a gente vai conseguir atender essa demanda? Com o estudo AgroAdvance, uma empresa de educação, levando essa capacitação também para o pessoal que está no agronegócio, para cada vez mais na mesma área ou em aumentos gradativos aí das áreas produtivas, a gente conseguir ser cada vez mais eficiente, cada vez mais sustentável, cada vez aí produzindo mais com menos em menos área também. Você falou do Brasil ser importante, um país importante no abastecimento de alimentos, um país importante no agronegócio. Afinal, o Brasil é um país agroexportador desde muito tempo, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente um caso de sucesso que seja mais recente sobre a implantação da tecnologia no agronegócio brasileiro. Esse é muito legal, eu vou contar um aqui para vocês, tá? Até 2015 ali eu estava trabalhando na região de Jaú, Bauru, e a gente atendia aí uma usina de cana-de-açúcar. Eu vou falar o nome aqui porque se vocês procurarem na internet aí vocês vão ver esse case, né? É o case da usina São Manuel. Para essa parte, a usina São Manuel aí, o que eles queriam, né? Que era o objetivo aí, um dos objetivos da usina? Era otimizar aí as aplicações, reduzir a frota e conseguir ser mais eficiente. Então a usina São Manuel aí colocou telemetria em todas as máquinas que eu falo sejam caminhões, semeadoras, caminhões que entregam cana ali para a usina, e eles conseguiram, turma, analisando esses dados de máquina, vendo qual máquina para a realidade deles quebrava menos, qual tinha menor custo de manutenção, como que funcionava isso daí. Então eles fizeram toda uma estrutura ali para analisar esses dados de telemetria da máquina, e eles conseguiram reduzir ali 30% da frota e conseguiram entregar a mesma quantidade de cana que eles entregavam ali para a usina. Então imagina, com 30% a menos de maquinário, conseguir manter ali as entregas dentro da usina. Depois na internet, se vocês pesquisarem ali, por ano foram milhões economizados utilizando essa tecnologia. Mas uma coisa é certa, né? Não adianta só, você usa tecnologia, uso. E aí coleta dado, igual da colhedora que eu falei para vocês. Depois não sabe, né? Juntar tudo isso, processar esses dados e tentar tomar uma decisão. Então, esse case aí da São Manuel é muito legal. Vocês procurarem ali, né? Usina São Manuel, telemetria, economia de insumos, vocês vão achar aí, dá para ler na íntegra também, tudo que foi feito ali na região. Então, um case aqui no Brasil, assim como muitos outros, né, de fazendas, de alunos nossos que aplicam tecnologia nas suas próprias áreas e conseguem aí ter resultados mais eficientes. Seja mudar o maquinário ali, trocar um trator de uma cor pela outra, porque naquela região, naquele cenário dele, o trator tinha melhor assistência técnica, custava menos aí reparos e manutenções, mas para isso eu preciso ter esses dados, eu preciso analisar esses relatórios para ver, né, para qual caminho que eu vou, qual que é a decisão gerencial que eu vou tomar ali dentro da nossa fazenda. Então procurem esse caso, é um caso muito bacana de aplicação de tecnologia no campo, um case de sucesso, um case brasileiro. Então, para quem fala aí que Brasil aí só ficando olhando o mercado externo, né, fora, vamos olhar para dentro de casa, turma, a gente tem muita coisa legal sendo aplicada e sendo criada aqui dentro do Brasil mesmo.
É muito interessante o fato de você contar um pouco da sua história, da sua trajetória e também sobre a introdução que está em paralelo aí com a introdução da tecnologia no campo. E uma pergunta que fica, Gui, é que realmente as fazendas, você acabou de contar esse caso aí de sucesso, as fazendas estão introduzindo esses equipamentos, essa tecnologia, só que agora a gente falando sobre os profissionais. Qual o impacto da introdução dessas tecnologias no agro na formação e qualificação dos profissionais do agronegócio? Essa eu vejo que talvez aí seja um dos principais gaps, né? Então, em qualquer área do agronegócio, né? Para quem está para campo aí sabe o quanto é difícil contratar pessoas. Às vezes aqui, né, de novo, quando a gente pensa em grandes cidades é tudo muito cômodo, né? É perto. Agora tem regiões do Brasil que às vezes para chegar perto de uma loja, um shopping, uma lanchonete de final de semana é 200 quilômetros, 400 quilômetros. Então a gente sempre tem um gap muito grande de profissionais capacitados dentro do agronegócio. Tem algumas pesquisas aí do Instituto GIS que eles trouxeram inclusive para a gente, né? Que aí em 3 anos o Brasil vai precisar de cerca aí de 32, a gente só vai conseguir formar, né, 32 mil profissionais e a gente vai precisar aí de 130, 180 mil profissionais qualificados. Então vamos precisar de 180 e vamos conseguir formar aqui 30 mil profissionais. Então estamos com um gap aí bem grande, né, de profissionais qualificados. Então para aquelas pessoas que realmente conhecem do que fazem, sabem ali aplicar tecnologia no campo ou qualquer que seja a área aí do agronegócio, para essas pessoas não faltam aí emprego, né? Não faltam oportunidade. E a gente tem então esse gap, né, muito grande de capacitação dentro do agronegócio. Então, Isa, eu acho que esse é uma coisa que a gente já vem olhando, né, principalmente por AgroAdvance ser uma empresa de educação, que a gente vai ter esse gap e a gente só vai conseguir solucionar com educação, levando esse conhecimento. E agora com vias digitais, acabou que está um pouco mais fácil, né? Daqui de Piracicaba, a gente consegue transmitir esse conhecimento aí Brasil inteiro, até para fora do Brasil, e a gente faz também alguns eventos híbridos, né, presenciais. Então, uma visão assim muito clara que a gente tem é que a gente só vai conseguir melhorar cada vez mais com capacitação dentro do agronegócio. E você tem visto o aumento de interesse pela procura de formação, de capacitação de tecnologia no agro? A gente vê que cada dia, né, para quem está acompanhando aí, surge um aplicativo novo, surge um software novo. Para eu que mexo com essa parte, né, que estou ali mergulhado, imerso nesse mercado, até tem muita coisa que eu ainda não estou antenado, não estou sabendo, frente a essa rapidez, né, de tecnologia que surge. Então a gente está vendo sim que a procura, né, para essas novas tecnologias, seja de empresas, seja de profissionais capacitados, empresas procurando também a gente, né, para capacitar o time técnico deles para conseguir repassar isso daí para produtor, para consultor, para cliente final, cada vez vem aumentando mais dentro do agronegócio. Então a gente tem sim, né, essa parte de capacitação no agro sendo dia após dia muito procurado, muito demandado por aquelas pessoas que às vezes estão em outros setores que estão aí, né, um pouquinho ali bambeando, né, não está tão estabelecido aí o setor. Então o agronegócio vem demonstrando oportunidades muito legais em diversas áreas, tá? Crédito, bancário, análise de dados, até outras áreas, marketing, que também a gente às vezes não tem muito na cabeça nossa, né, que é tradicional aí do agronegócio, mas que agora, né, atualmente a gente está aí, todas as empresas estão olhando e estão precisando de profissionais nessas linhas. A gente comentou aqui sobre os problemas de acesso à internet, mas também quero saber, Gui, a gente falou também até inclusive sobre a formação, a capacitação de profissionais também é um outro desafio. Quais são os outros desafios a serem superados para a implantação total da tecnologia da agricultura digital no Brasil? Eu acho que conectividade é uma delas, né? A gente levar a internet aí no campo. Eu acho que agora a gente está tendo uma coisa muito bacana, Isa, aqui, principalmente no Brasil, né? Que é a sucessão familiar. Então, às vezes, o pessoal lá, eu brinco, né? Que era o pai, o vô, que já segurava um pouquinho mais aí, queria, né, provar por A mais B, que a tecnologia de fato funcionava. Tá passando a fazenda, né, tendo essa sucessão aí para gerações mais novas. Geração mais nova, a rapaziada ali não quer anotar mais nada, não tem aquele papelzinho, né, que o pai ali mantinha no bolso, que anotava as coisas. Então o pessoal já não quer anotar nada, já nasceu com o tablet, com o celular ali, com o smartphone na mão. Mas eu acho que é legal, né, ter aí essa velha geração que já sabe muito do agronegócio, segurando um pouco também essa nova geração que já quer virar fazenda de ponta cabeça, né, colocando tecnologia. Então eu acho que essa parte de saber o para que funciona, saber aí ter concomitantemente, né, com as gerações aí mais velhas que estão dentro do agronegócio, pessoal ali que já sabe como a banda toca, fazer essa sinergia aí, esse meio de campo,
para ter dosado, né, também. Não adianta eu comprar uma máquina de 100 mil reais, comprar um drone ali e às vezes tem outros parâmetros que a fazenda precisaria ali aplicar essa verba, né? A fazenda é um negócio, então aplicar esse dinheiro talvez para tapar aí outros buracos, outros gargalos produtivos. Então eu acho que essa parte de sucessão familiar cada vez mais vai estar sendo responsável por a gente levar a tecnologia no campo, novas gerações aí que já estudaram, já fizeram faculdade, tem uma noção muito boa, né, de conhecimento ali no agro, mas se for feita aí de maneira correta, acompanhando aí a outra geração, né, passar o bastão da propriedade, subindo ali para gerente, para diretor e passando, conhecendo a atividade como um todo, vai ser aí muito mais eficiente dentro das lavouras. E não simplesmente, né, a moçada nova já quer chegar ali, já quer que o pai mude toda a parte de gestão, passe o bastão, né, já quer entrar ali sendo diretor, já quer entrar sendo chefe, e às vezes o pai sabe, né, já caiu muito buraco na vida para saber dar uma segurada aí na molecada um pouquinho mais nova e mostrar, né, que tem outros fatores também que devem ser levados em conta na fazenda e não somente tecnologia. Mas são alguns desafios legais, oportunidades também, sempre que a gente fala em desafio, oportunidades para aquelas pessoas que querem, né, montar sua startup, querem empreender no agronegócio, querem fazer diferente. O agronegócio é um mercado que está cada dia em maior expansão. Muito legal, eu acho interessante você pontuar essa relação entre o tradicional e o novo, né? A gente nunca pode também ignorar as aprendizagens, né, dos antigos fazendeiros e a gente fazer essa sinergia com o novo, com o atual, com a tecnologia. E é muito interessante que a tecnologia, ela sempre demora mais para chegar aos pequenos e médios produtores rurais, diferente do agronegócio, por exemplo. E eu gostaria de fazer uma pergunta, Guia, como que as escolas como a AgroAdvance estão contribuindo para levar conhecimento e informação aos pequenos e médios produtores e também na capacitação da mão de obra? Isso é uma coisa legal e agora não só porque a gente trabalha aqui na AgroAdvance, né, mas eu já venho desse mercado também de educação, sou formado também na Exalc USP, né, em licenciatura, então já dei aula para pós-graduação, para graduação nessa área, e a gente vê que escolas como a AgroAdvance e assim como outras que estão presentes no mercado, né, levando conhecimento, levando capacitação, hoje via métodos digitais está muito mais fácil. Então a gente tem cursos de tecnologia digital, de softwares gratuitos, como analisar dados gratuitos, seja de satélite, Sentinel, Alus Pulsar, Cibers 4A, a gente tem um monte de coisa gratuita disponibilizada e hoje a gente consegue gravar uma aula, passar aí para o Brasil inteiro, independente aí do cliente nosso, né, se ele atende grandes fazendas, se ele atende pequenas fazendas. Eventualmente, né, que o grande produtor, os grandes grupos, eles vêm aí com um caminhão de dinheiro e despeja ali, então para eles, né, a tecnologia, desde que se prove que ela é válida e que ela vai trazer resultado, dinheiro para esses grupos aí acaba que não sendo tanto um entrave comercial, né? Dinheiro para eles não vai ser um problema. Agora já para aqueles pequenos produtores, médios produtores, como que a gente está vendo que essa tecnologia está chegando para eles? Então, turma, uma coisa que é legal, talvez o pequeno, o médio produtor, ele não vai ter condição de comprar uma máquina, de comprar um sensor, de comprar um drone, por exemplo, né, 100, 200, 300 mil reais, 400 mil reais para aplicar ali a tecnologia no campo, mas por meio, às vezes, de uma cooperativa, por meio de associação, um deles de 10 hectares não conseguem, mas às vezes 10 de 10 hectares, que são 100 hectares, ou 100 produtores desses aí de 50 hectares, já conseguem via associação, via cooperativa, às vezes ter aquisição de um software, de um sensor, de uma tecnologia. E aí, em vez de comprar a tecnologia, eles podem comprar serviços. Então, empresas, startups estão fornecendo também, às vezes, esse tipo de serviço. E o produtor ali, primeiro, né, o que é até recomendado para ele, em vez de comprar uma máquina, de comprar um drone, cara, compra um serviço primeiro de uma empresa terceira que vai te fornecer ali um mapa, um dado, uma informação, aplica, funcionou, funcionou. No próximo ano aí você pode ter a opção de novo, né, de contratar de novo um serviço desse tipo, ou se fizer muito sentido, aí começar a pensar, né, na fazer aquisição aí dessas máquinas. Mas de novo, né, para pequeno e médio produtor, a gente vê muito disso, né, partindo aí de cooperativas, de associações ou de contratação desse tipo aí de serviço. E a AgroAdvance está aqui, né, para pegar tudo que a gente tem no mercado de tecnologia de ponta, a gente tem acesso aos melhores professores, a gente tem acesso aos melhores consultores do mercado, a gente consegue trazer aqui para Piracicaba ou gravar um conteúdo e massificar esse ensino, né, levar isso daí para qualquer que seja a pessoa, seja para estudantes de graduação, seja para profissionais que já estão na área, consultores, produtores rurais que já estão ali há 10, 20,
30 anos na atividade. Então, a gente acabou quebrando essas barreiras que talvez somente aquelas pessoas que tinham acesso à formação ali na Exalc USP, em Viçosa, na UFSCar, às vezes aquele profissional que frequentou essas universidades tinham acesso a uma aula de um docente tal, A, B ou C. Hoje aqui a gente consegue, né, chamar esses profissionais, colocar aqui num curso e dar acesso aí para aquelas pessoas que têm interesse de querer saber mais, de querer saber o que a gente tem de mais novo, de ponta, de tecnologia para aplicar aí nas suas fazendas. Então, tecnologia aí, né, uma coisa muito legal que vem ajudando a gente a esse trabalho de formiguinha, né, de massificar essa informação. A AgroAdvance posta também diariamente, gratuitamente, nas redes sociais, turma, conteúdos de relevância, vídeo no YouTube, canais, Instagram, Facebook. Então, vocês acompanhem, a gente tem o blog nosso também, tem muita coisa legal ali para aqueles que tiverem interesse irem acompanhando o que está de novo aí acontecendo no mercado do agronegócio. Guia, é fato que você tem muito repertório sobre essa área e eu gostaria, como última pergunta, gostaria de saber se você tem alguma dica para compartilhar com a gente para quem tem um interesse em entrar nessa área da digitalização do agronegócio. Para quem tem interesse aí, pode até procurar, turma, se vocês procurarem aí esses temas, né, e vídeos da AgroAdvance até na internet. Então, para aquelas pessoas, às vezes, que não têm muito poder aquisitivo, o que eu gosto de falar, né, para quem quer olhar, dá para consumir bastante coisa gratuita, a gente tem muita coisa legal disponível na internet, só que às vezes na internet, né, gratuito, vai ter que ficar caçando, né, então vai muito da proatividade de cada um. Para quem já quiser ir mais rápido, pode até procurar, a AgroAdvance também tem alguns cursos aqui pagos, né, a gente tem de Data Science voltado para o agronegócio, tem tecnologias digitais também voltadas para o agronegócio, aí já está um pouco mais organizado, vocês já conseguem olhar e aprender de uma forma um pouco mais rápida, mas uma coisa é certa, turma, hoje a gente consegue ter acesso às melhores tecnologias, aos melhores profissionais, tudo, né, a um toque aqui de um dedo de um botão, né, todo mundo está com o smartphone, está com o notebook aí, então a gente tem muita coisa sendo disponível, procura ali, vocês digitarem também meu nome aí na rede social, né, me procurem ali no Instagram também, é só dar uma fuçadinha um pouco a mais aí na internet, vocês vão achar, diariamente estou postando conteúdo também de tecnologias digitais, tem outros profissionais, outras pessoas também relevantes postando conteúdo, então, turma, uma coisa é certa, tá, vai muito da proatividade de vocês, irem atrás e a gente tem muita coisa sendo disponível na internet para vocês. Então, para quem tiver interesse, às vezes quem é de outros mercados, não é do mercado do agro, mas quer saber de data science, quer saber aí às vezes de um marketing voltado para o agro. Então, turma, a gente que é formado aqui em engenheiro agrônomo, eu não tive aula de análise de dados, data science aí na faculdade. Então a gente vai precisar sim, né, dessa sinergia de um time aí cada vez mais, uma equipe colaborativa, que aí tem várias cabeças, né, que a gente consegue trabalhar junto em sinergia e aí a gente consegue ser mais eficiente. Então o mercado do agro, um mercado muito promissor, oportunidades aí, igual a gente comentou ali, até 3 anos, né, para frente ali, a gente vai ter um gap de profissionais. Então para aquelas pessoas que tiverem às vezes meio sem saber, né, se eu vou para o agronegócio, dá uma sondada um pouquinho a mais, pensa com carinho, eu tô nesse mesmo barco, né, vai ser um prazer dividir aí e a gente remar para o mesmo lado. Turma, mercado agro, mercado muito promissor, grandes oportunidades para aqueles de vocês que tiverem interesse. Com certeza, foi muito bom ter você aqui com a gente no De Agro a Z, falando um pouco mais sobre agricultura digital, né, e queria muito agradecer a sua participação. Mas antes de me despedir, eu queria dar uma dica deliciosa, que é o café da Fazenda Harmonia, que foi premiado diversas vezes como o 3º melhor café do Brasil. É de imaginar? Esse café é produzido no sul de Minas, então se você tiver mais interesse em saber sobre o café da Fazenda Harmonia, é só procurar eles nas redes sociais. Bom, espero que vocês tenham gostado deste 2º episódio do podcast de Agro a Z sobre agricultura digital e conectividade no agro com Luiz Gustavo Mendes. Muito obrigada novamente, guia. Espero vocês numa próxima. Um beijo e até mais. De Agro a Z. Feito para não agrônomos.